O que é computação quântica? Tá? A computação é um processo físico. Primeira coisa que a gente tem que saber. Um computador clássico, ele é um processo físico. Ele administra informação, tá? Na matéria. Tá? Então ele muda o estado da matéria, ou ele coloca uma corrente, uma voltagem, isso é 0 ou 1. Então a computação é um processo físico. Os nossos computadores hoje, eles utilizam a lógica booleana, aquela lógica do 0 ou 1, tá? E eles são circuitos eletrônicos. Os computadores quânticos são outros negócios, tá? É outro negócio. Eles não utilizam a álgebra booleana do 0 1. Ele utiliza a álgebra linear, tá? A álgebra linear ela é muito mais adequada para você tratar da física quântica, porque na física quântica esse negócio de estar num lugar ou outro não faz muito sentido, tá? Na física quântica ela é muito mais eu tô decomposto em quantos por cento desse lado e quantos daquele. Então, a álgebra linear, ela trata bem disso, tá? Então, essa questão de estar num lugar ou estar no outro, esqueça. Isso não faz parte do cardápio da física quântica. O que faz parte do cardápio é quantos por cento eu estou de um lado, quantos por cento eu estou do outro, ou qual é a minha decomposição desse lado ou decomposição desse. Tipo, como, eu sou 60% 0 e 40% 1. E isso faz sentido na física quântica. Então, Álgebra linear é aquilo de matriz sobre exato, matriz. matrizes, é isso aí. O espírito é esse, tá? Então, na álgebra booleana nós usamos 0, 1. Na álgebra linear usamos matrizes, tá? Para não ficar com pedantismo, tá? São matrizes, é isso aí, a álgebra linear são matrizes. E aí, o que muda também é a tecnologia. Se no computador clássico nós utilizamos um circuito eletrônico, no computador quântico nós utilizamos uma máquina de interferências. Tá? Lembra que eu falei que tinha essa interferência na física quântica? Então, ela faz interferências. E qual é a vantagem que a gente tem em utilizar computadores quânticos? A vantagem é boba, tá? É resolver problemas que são insolúveis na física clássica. Que tipo de problema? Problemas das indústrias, problemas do mundo real, que são insolúveis. Tipo quais? Por exemplo, ótima pergunta. Suponha que você é uma transportadora. E você tem que passar em 30 cidades, tá? Você só quer saber uma coisa. Qual é o menor caminho? Se eu fizer as cidades, eu posso conectar as cidades, tem estradas conectando todas elas. Eu quero fazer um ciclo completo passando nas 30 cidades. Qual é a trajetória que eu escolho? Tá? Se eu puder escolher qualquer uma. Se um computador clássico levasse, por exemplo, 1 microsegundo, tá, para calcular todas as trajetórias, em 17 minutos ele resolveria esse problema, o seu computador. Em 17 minutos ele calcula a melhor trajetória. Agora, se não fossem 30 cidades, se forem 50 cidades, sabe quanto tempo o seu computador leva para calcular? 35 anos. Porque escala de uma forma fatorial. Isso chama teoria da complexidade. Ela diz o seguinte: a teoria da complexidade estuda quanto de recurso a mais eu preciso para resolver um problema se aumentar o número de inputs. Os números de inputs saindo de 30 e indo para 50, o tempo ele cresce tão grande, você tem tantas outras trajetórias para você analisar que você leva 35 anos. É uma explosão fatorial, tá? No caso do caixeiro viajante. Agora suponha que você tem um computador quântico e suponha que ele leve os mesmos 17 minutos para calcular ali aquelas 30 cidades. Para calcular para 50 cidades, ele leva 47 minutos. Então, vamos comparar a diferença. 35 anos com 47 minutos. É absurdo, né? E mais que absurdo, Lutz, isso mostra que hoje em dia todos os nossos processos industriais, decisões empresariais são feitas à base de heurísticas. Não tem como você fazer a otimização de nada. Você pega... Como é que funciona hoje no mundo? Até em orçamento de empresa. Você fixa algumas variáveis e você mexe em 2, 3 ali, porque não dá para você fazer... eu faço um Excel. Amigo, se você faz o Excel, mexe com valuation, pode ter certeza, você está mexendo em 4 variáveis de um modelo que poderia ter 200, tá? 300. Não mexe. O Excel não faz isso. Tá muito mais... Nenhum outro programa faz. Eu falo do Excel porque a indústria financeira acha que dá para fazer tudo. Não, não dá. Não dá. Então, o que acontece? Esse método de computação resolve esses problemas. E esses problemas estão espalhados por tudo. Por criptografia, segurança, otimização, logística, fármacos.
fármacos. Como é que você faz um remédio ideal, perfeito? Hoje você tem que fazer experimentos. Se eu pudesse simular e evitar esse momento que eu tenho que fazer o experimento, esperar a reação acontecer. Não, se eu pudesse simular num tempo rápido o que vai acontecer com as reações químicas. Um computador clássico, ele não faz ele não consegue fazer essa abordagem, porque a natureza, a interação a interação química, ela é fundamentalmente quântica. Você não consegue simular, tá, o comportamento quântico usando um computador clássico. Não faz. Então, na prática, a gente faz remédios aproximados. Tá? A minha esposa adora um remédio de dor de cabeça que tem uma tampinha amarela. Cara, de repente esse remédio de dor de cabeça, se você pôr no computador quântico, ele vai mudar isso aqui, a formulinha, e você tem um remédio 30 vezes melhor, com 50 vezes menos de coisas nocivas nele. Então, assim, a indústria farmacêutica vai investir até o final da década entre 50 a 80 bilhões de dólares, tá? Elas estão saindo na frente com os investimentos na computação quântica. O que é gozado, né? Quem que vai sair na frente? As farmacêuticas, tá? Esses dias um cara perguntou para mim no TikTok, pô, eu compro ações de que empresa? Eu falei, das farmacêuticas. Elas estão fazendo, elas vão surfar essa onda, porque o computador quântico, ele simula a natureza. Quem mais vai utilizar? Empresas de logística, tá? Tanto para transporte terrestres até transportes marítimos. Aí você fala, o que eu consigo otimizar no transporte marítimo se as rotas estão dadas? Tudo bem que as rotas estão dadas, mas a forma que você coloca os pallets no navio, Sim. não dá para resolver isso também hoje em dia, tá? Resolver de maneira real, tá? A melhor solução. E a matemática da computação quântica resolve isso. Ela transforma esse problema, que é um problema econômico, num problema energético. Você é otimista, cara, com o futuro? Ou algo te preocupa nisso tudo? Não, cara, se você olhar na história, o futuro sempre foi positivo. E eu acho, olha, eu vou falar aqui, a computação quântica é a tecnologia que vai moldar o nosso século. E nós vamos pôr a mão nisso, cara. Você tem noção? Eu sou otimista nesse assunto. Tanto para melhorar a nossa vida, tá? Mas para a ciência de base também. Se não surgir a física, a computação quântica, nós não temos mais nada para fazer. Travado. A gente está travado. Na física, precisão, tá? A gente consegue medir precisão e energia, existe uma troca, né? Você consegue falar ou um ou outro. Existe uma relação chamada comprimento Compton. Por exemplo, a gente tem um acelerador de partícula lá, o CERN, que tem 27 km de extensão. Para a gente aprofundar em assuntos mais avançados da física, a gente precisa construir um acelerador de partículas do tamanho do sistema solar, para ser bonzinho, tá? Para ser bonzinho. Se a gente quisesse entrar em coisas mais como a gravitação quântica, eu já vi estimativas de, sei lá, um negócio do tamanho da galáxia. Não tem como, é impossível. Essa tecnologia é difícil ela dar um passo além. Agora, os computadores quânticos podem ser a única forma que a gente tem de analisar, por exemplo, a gravitação quântica, que é o grande sonho dos físicos, conectar relatividade com mecânica quântica pelos computadores quânticos. Isso porque é pesquisa de fronteira isso. Tem pesquisas que um grande físico chamado Sean Carroll está fazendo, ele é um cara bem respeitado. Ele tem uma proposta, por exemplo, de reconstruir a teoria da relatividade de Einstein usando amplitudes de probabilidade, tá? Aquelas amplitudes da física quântica. Ele tem papers disso. Existe uma linha de pesquisa nisso. Então, você constrói toda a relatividade de Einstein utilizando essas amplitudes e probabilidades. E qual é o lugar que a gente tem um controle dessas amplitudes e probabilidades? Nos computadores quânticos, tá? Então, pode ser a nossa única forma de analisar a gravitação quântica. Pode ser utilizado, se isso for verdade, se de fato essa correspondência, o que na matemática nós chamamos de isomorfismo, existir mesmo, cara, é a nossa chance de construir a teoria da gravitação quântica. Tá? Inclusive, eu estou fazendo um trabalho com o professor César Lenzi do ITA, um abraço para ele, que é um cara fenomenal, que nós, se tudo der certo, ano que vem estarei estudando com ele lá, mas nós encontramos, tá, um diffeomorfismo para conectar a relatividade de Einstein, a relatividade restrita, com os computadores quânticos. Então, nós vamos começar a estudar isso agora. Se a gente fez isso, fizemos uma primeira reunião no ITA, foi em setembro.
com 3 professores, inclusive o César Lenz estava lá, que aliás é um cara espetacular, eu vou contar por quê. E a gente encontrou uma forma de começar a analisar a relatividade com computadores quânticos, tá? Provavelmente vai dar um paper isso, tá? Legal. Mas eu tenho que estar com os caras bons para fazer isso, tá? São os caras que sabem fazer isso. Então, isso é a realidade do professor César Lenz. Então, é um trabalho que eu estou fazendo com ele nesse exato momento e tá nesse olho desse furacão, cara, que tentar conectar a física quântica com a gravidade, tá? Então, eu estou um passo bem primitivo ainda, eu estou conectando a relatividade restrita, tá? Então, nós já conectamos, nós só vamos ver agora quais são os desdobramentos de analisar a teoria da relatividade à luz da computação quântica e depois dar um passo além, tá? Tentar descobrir como a gente coloca a teoria da relatividade geral, que é onde analisa buracos negros, todas essas coisas na computação quântica. Porque se a gente quer fazer gravitação quântica, tem que usar computadores quânticos, cara. Não tem outra forma de se fazer isso. Ou você vai estar dentro de um centro de um buraco negro, mas a notícia triste é que você não vai conseguir sair para contar para ninguém. Então, assim, você tem que buscar uma forma de fazer isso. E a computação quântica é um desses caminhos. Então, sem a computação quântica, a gente meio que chegou no nosso ápice, digamos assim, entre aspas. Parece que nós estamos travados, cara. Eu acho que assim, se eu tirar a computação quântica, o que eu acho que nós temos, tá? Nós ainda temos uma física de sistemas complexos, que é a física que estuda o comportamento de multidões, o comportamento do mercado financeiro, o comportamento de bolhas. Isso é uma coisa que ainda tem como queimar esse combustível, tá? Agora, coisa nova, disruptiva, Lutz, é difícil imaginar que vai sair disso daí. Nós já estamos há 100 anos com essa tecnologia. Nós já temos aceleradores de partículas há 100 anos. Tá? Então, assim, dá para ir mais além? A física, o lindo da física é que a gente consegue saber onde nós estamos no mapa. Tá? Se você constrói um mapa assim, ó, comprimento zero, tá? O comprimento zero, o menor comprimento que existe, e o comprimento da galáxia não, do universo observável, acho que é 10 elevado a 26 metros, talvez seja. Então, a gente consegue saber quais são as regiões de conhecimento que nós temos. Tá? Então, por exemplo, 10 elevado a 26, acho que é o universo observável, o volume de Hubble, não me lembro. Acho que o universo observável é 10 elevado a 100 metros, tá? Mas que seja. A gente tem toda a astronomia ali, a cosmologia, depois tem a astronomia, depois tem a mecânica newtoniana, depois tem a geofísica, quando entra nas escalas do planeta Terra, depois a gente tem a física quântica, depois você chega lá em 10 elevado a menos 15 metros, você tem... Cara, as coisas menorzinhas, os quarks, e do 10 a menos 15 ao 27, que é o limite, que, cara, são quase 15 ordens de grandeza, a gente não tem nada lá dentro, a gente não sabe nada do que tem. Nesse espaço que nós não sabemos nada da física, cabe a astronomia, cabe a geologia, cabe a geofísica, cabe a física newtoniana, cabe tudo lá dentro. Nesse espaço que a gente não sabe nada, entendeu? Só que para atingir esse espaço a gente precisa ter precisão. E essa precisão a gente não vai conseguir com os nossos instrumentos hoje em dia, porque tem que ter uma energia que é impossível, tá? Então a nossa chance... Pode falar. Mesmo com uma ferramenta de precisão melhor, que a gente vai desenvolver com os computadores quânticos, a energia ainda não vai ser um problema ou não? A energia é um problema. Hoje ela ainda é um problema, mas a energia para fazer o computador quântico funcionar é um problema. Mas deixa eu só te falar, essa energia não é nada perto da energia para você compactar a matéria e chegar no limite do limite da gravitação quântica, tá? Essa energia para você chegar no limite da gravitação quântica é insana. A energia de um computador quântico, a energia que ele gasta hoje é muito alta ainda. Tá? Mas isso eu acho que vai ser resolvido por uma próxima tecnologia. Por exemplo, os nossos computadores clássicos, eles são filhos do computador ENIAC, tá? Que surgiu na Filadélfia, que tinha uma usina elétrica própria para ele. Tá? Tinha até uma brincadeira que quando você ligava o computador ENIAC, as luzes da Filadélfia davam uma baixadinha, assim. É um exagero. Mas, cara, eram válvulas desse tamanho. Isso era o bit, uma válvula desse tamanho. Se você ficasse ali na frente, você se queimava. Tá? Caramba. Então, assim, era impossível escalar esse computador, mas aí surgiu os semicondutores. Tá? E aí, tudo virou microscópico.
tá? A computação quântica vai acontecer a mesma coisa. Hoje nós estamos construindo computadores quânticos com uma tecnologia... Tem várias, tá? Tem vários tipos. Eu vou falar do da IBM porque é o que está acessível para a gente pôr a mão sem ter que pôr cartão de crédito. Tá? Isso é importante. Esses computadores são feitos com uma tecnologia chamada... como é que chama? É um transmons. O transmon é como se fosse um átomo com 1 mol de prótons lá dentro. Tá? Ele tem 1 mol de prótons. Ele é um circuito supercondutor, tá? Essa tecnologia, eu acho que não vai ser ela que vai vingar, tá? Porque na história da computação, nunca é a primeira tecnologia. Sempre alguém descobre um negócio Sim. novo, não tem por que ela. E ela gasta uma energia absurda esse negócio. Você manter um negócio a 15 milikelvins do zero absoluto é uma energia absurda. Então, assim, de fato, esses computadores, eu não acredito que nós vamos fazer esses computadores escalar. Nós vamos descobrir alguma coisa e essa nova coisa vai ser o qubit que nós estamos precisando. Mas tem vários tipos de computadores quânticos. Mas sim, energia é um problema, sim. E a falta dela, falta de energia é igual falta de precisão. Tá? E se faltou um dos dois, você não avança na física. Então, por isso que eu acho que a computação quântica ela é uma alternativa. Tá? Porque se você pensar hoje, o que se faz muito, tá? O cara quer partir da gravitação, que é a mecânica da relatividade geral, e chegar na física quântica. É uma análise que nós chamamos top-down, tá? Nessa análise top-down, qualquer experimento envolve energias que são impossíveis, tá? Agora, essas novas análises que eu estou falando são bottom-up. Elas querem sair da mecânica quântica e chegar na relatividade. E aí, a forma que a gente pode fazer isso são com os computadores quânticos, tá? E é uma coisa que eu pretendo dar uma pequena contribuição. Colocar a relatividade do Einstein já num computador quântico eu já acho um negócio sensacional. A gente não sabe o que vai acontecer daí. Nós vamos descobrir no que vem, tá? Mas assim, pode surgir coisas incríveis, cara. Mas já conseguimos colocar, já sabemos matematicamente como fazer, já fizemos experimentos, já fizemos tomografias quânticas, tá? Utilizando os computadores da IBM.